Graças a Deus. A paz do Senhor a todos, queridos. Aqui, acompanhado de Edneia, e também trago saudações aqui, que nós já postamos a foto, que estamos com vocês, já se pronunciou, deixando um abraço para vocês aí na Alemanha. Quando ela esteve aí, ela tinha seus 13 anos, agora ela já é mãe de 2 meninas, portanto, boas recordações, né? Graças a Deus. E nossos filhos são apaixonados pela Igreja da Alemanha e pela Terezinha, e especialmente Pastor Lucas. Muito bem, queridos. Então, o tema que nos foi proposto para passar hoje é falar um pouco sobre ética cristã. E, pensando nisso, a gente foi buscar um pouco mais de informações e buscar graça de Deus para que a gente fizesse aqui não alguma coisa só teórica, né? Mas que a gente pudesse fazer alguma coisa bem prática. Eu pensei naquele texto de Paulo, quando escreveu aos irmãos de Corinto, no capítulo 10, e os versículos 31, 32 e 33. Vocês podem abrir aí se vocês talvez tiverem algum problema de versão, mas não deve ser muito diferente do que eu vou usar aqui. Diz assim, olha, 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 31, 32 e 33. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu, em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Então, o que a gente entende aqui é que o apóstolo Paulo... Vocês me ouvem bem? Está tudo certo? Ok. O apóstolo Paulo, ele aqui deu uma aula de ética no sentido prático, porque ele está mostrando a nós, né, que nos comportar de tal forma que a gente glorifique a Deus e faça o reino de Deus crescer é um dever nosso como cristão. É um dever daquele que serve ao Senhor. Por isso que no versículo 32 ele diz, portai-vos de tal modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Quer dizer, então, ele estava querendo dizer o seguinte, que existem situações que nós estamos portando e que não é escândalo para os que estão de fora, mas pode ser para os de dentro. Em outras situações, os de dentro vão entender, mas os de fora não. É mais ou menos aquela antiga expressão que nós já conhecemos, né? Não basta ser, nós temos que parecer. Agora, o sentido contrário também é verdadeiro, né? Mas não basta parecer, tem que ser. Então, a questão da ética aqui, olha, se a gente for pegar a origem da palavra, né, quando a gente pensa no grego, ela tem o significado de costume, disposição, hábito. Já do latim, vem da origem mais no sentido assim de vontade, costume, uso e regra. Então, eu diria que tanto na origem grega como na origem latina, nós vamos ter a mesma interpretação que nós temos, que são os nossos costumes, o nosso hábito, a nossa forma de comportar. Agora, nós não estamos falando de uma ética normal, porque quando a gente pega a origem da palavra, nós vamos estar falando de uma ética que vai estar atendendo a um padrão do mundo. Nós estamos hoje pensando aqui sobre ética cristã. A ética do cristão tem que passar pelo crivo da Bíblia, não pelo crivo da sociedade, pelo crivo dos nossos amigos lá no trabalho, pelo crivo do que pensa o mundo. Então, o cristão tem que pensar que o seu porte, os seus costumes, os seus usos, né, a sua forma de agir, a sua forma de decidir, não vão atender simplesmente aquilo que pensam aqueles que estão do seu lado. Nós temos que pensar que se temos uma ética cristã, nesse momento nós vamos decidir, né, embasado naquilo que nos orienta a palavra de Deus. Até porque, quando a gente pensar em ética no sentido pragmático ou aplicativo, é um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Então, essa própria definição prática de ética aqui
já mostra que, dependendo da sociedade, ela vai adotar para si uma ética diferente da outra. O grupo social também vai demandar ter uma ética diferente do outro grupo. Nós estamos aqui no mundo, mas como disse Jesus, nós não somos no mundo. Tanto é que, na oração que Jesus fez ao Pai, né, Jesus pediu que nós fôssemos guardados do mundo, mas que não fôssemos tirados do mundo, porque nós estamos aqui para influenciar o mundo com a nossa ética, para influenciar o mundo com o nosso modo de ser, e não o mundo nos influenciar. Então, pensamos o seguinte, olha, se ética, desse ponto de vista prático, é um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, aí vamos pensar assim, ó, dentro de um contexto grupal, social ou da sociedade em si. Significa que a gente precisa de estar bem atento, porque se nós não estivermos vigilantes, o modo de as pessoas agirem, aquelas que estão ao nosso redor, pode vir nos influenciar. Aliás, eu vejo isso como o maior desafio da igreja de hoje. O maior desafio das lideranças da igreja ao redor do mundo é nos manter fora do relativismo, nos manter fora da troca de valores, como se tem hoje. Porque quando a gente fala em relativismo, aparentemente é uma coisa simples. Mas isso tem sido pregado, tem sido ensinado nas escolas, e pasmem vocês, os nossos jovens e adolescentes, eles estão, se é que eu posso dizer assim, quase que passando por uma lavagem cerebral, e passou a ser quase que comum, isso depende. Essa expressão depende dos nossos adolescentes e dos nossos jovens, tem a ver com aquilo que eles estão aprendendo na escola, e que quando alguém diz um preceito, ou uma conduta ética e moral, né, um valor que a gente sempre defendeu, lá na escola eles estão dizendo assim, depende de qual contexto você está vendo isso. É por isso que quando a gente chega hoje, né, se depara com uma situação como essa, de se ensinar ideologia de gênero e muitas outras coisas pervertidas, para muitas pessoas essas coisas passam como se fossem naturais. Porque elas estão aceitando, já não tem mais o sensor, aquele portão, aquele gate que poderia impedir a pessoa de aceitar tão facilmente uma coisa pervertida. Hoje, a sociedade, o mundo, para que essas perversões, essas mudanças, essas quebras de valores, fossem aceitas de forma natural. Agora, eu repito, a nossa ética não é uma ética conforme o mundo, porque a ética do mundo está migrando para uma coisa muito liberal e muito rápido. Só que nós temos um padrão, nós temos algo para nos aferir. Quando a gente for pensar, é correto ou não é correto eu como crente fazer? É certo eu decidir dessa forma ou não? É correto eu aceitar isso, eu falar assim ou agir dessa maneira? Nós não podemos olhar para a lateral, olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Elas estão contaminadas, o padrão delas está pervertido. Está faltando a ferição do padrão delas não está conforme a palavra de Deus. Mas quando nós temos a palavra de Deus nos guiando, nós vamos permitir, então, né, que a gente viva como ensinou o apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, como nós lemos aqui. E a partir daí, então, né, nós vamos conseguir entender, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 25, né, que as pessoas mudaram a verdade de Deus em mentira. E honram e estão servindo mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. É o que ele escreveu lá em Romanos, capítulo 1 e 25. Você pode conferir na tua Bíblia. Então, a situação dos homens hoje, de forma muito potencialmente maior e perigosa, né, é isso que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos aos Romanos, capítulo 1, versículo 25. Então, não tem sido fácil distinguir o que é certo e o que é errado hoje, numa sociedade onde o relativismo, né, onde as coisas estão passando por inversão de valores de forma brutal, né? E eu repito, para mim, né, para você que me ouve aqui, né, tipo o pastor Lucas, né, e outros que estão aí participando, que já têm uma idade acima de 40 anos, né, essa perversão, essa mudança não tem sido tão difícil para ser trabalhada no nosso interior. Mas eu diria que até mesmo para o Patrick, né,
Dominique e outros que ainda estão antes dos 30, né, vocês sofrem muito mais a influência, né, até por próprio André, que é bem mais jovem do que essa geração aí, minha e do pastor Lucas. Essas pessoas têm vivido maiores ataques, mesmo nós estando aqui no meio de povo evangélico, de povo que tem uma ética, um referencial, né, embasado na palavra de Deus. Mas nós temos um bom referencial. Ainda bem que nós temos esse referencial ético, que, sabe, o mundo, ele já conheceu, mas hoje ele distorceu. Mas nós estamos sabendo trabalhar, e eu louvo a Deus, porque a igreja tem sido preservada. Então, gente, precisamos aferir o pensamento humano com os ditames da palavra de Deus, que são terminantemente, finais para a nossa vida, determinantes de forma, soberana. O homem, seja quem ele for, ele é criatura, mas Deus é o Criador, e ele nos deixou a regra. Portanto, a definição de ética aqui, né, quando a gente pega do ponto de vista normal, né, a gente diria o seguinte: olha, ética depende em qual cultura você está inserido. E eu diria, eu e você estamos inseridos na cultura cristã. Então, a definição etimológica da palavra ética, para nós não vai funcionar quando nós só deixarmos ética. Nós precisamos sempre lembrar que a ética que nós adotamos é a ética cristã. É um portar diante das coisas de forma cristã. É um costume diante das coisas de forma cristã. É um hábito diante das coisas de forma cristã. É um domínio de sua vontade e de seus sentimentos, conforme nos ensina a palavra de Deus. Isso é ética cristã. É guiar os nossos sentimentos. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando os nossos sentimentos estão guardados em Deus, vai ser melhor de a gente nos preservar dentro da ética cristã, da ética que a palavra de Deus nos ensina. Agora, quando a gente pensa um pouco mais sobre algumas coisas que norteiam, né, uma ética, não só falando agora em nossos costumes, nas coisas mais atuais, que eu acho que é muito mais avassalador, né, do ponto de vista, assim, de força para mudar os nossos costumes, o que a gente está vivendo hoje nos últimos 10 anos. Mas já existiam algumas coisas, né, que ditavam a nossa ética cristã. Por exemplo, né, quando a gente pega no Antigo Testamento, lá tem em Êxodo capítulo 20, versículo 3, a lei dizendo, não matarás. Só que quando veio Cristo, né, alguns 1000 anos depois, 1600 anos depois, o que ele disse? Olha, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar seu irmão de raca será réu de sinédrio. Então, queridos, na verdade, a ética cristã, ela, inclusive, se sobrepõe àquilo que, às vezes, a gente tinha como aceitável na lei. E esse é o desafio que nós temos hoje. Nos apresentar ao mundo, não só como observadores da lei do Antigo Testamento, mas pensar o seguinte: nós temos a mente de Cristo. Sabe, nós não cantamos que nós queremos ter um coração parecido com o coração de Cristo? Dá-me um novo coração, não foi isso? Que o nosso coração seja parecido dele? Então, nós temos que entender que nós vamos agir diferente, porque Cristo está em nós. A nossa vida foi alcançada por Deus. Jesus Cristo mudou a nossa forma de pensar. Se eu tivesse que usar aqui a linguagem da tecnologia, Jesus mudou o chip que estava em nós. E agora nós temos um chip atualizado. Temos um chip com os programas que Cristo colocou nele. E quando ele entrou em nós e fez o download através desse chip, aleluia, nossa vida mudou. A gente pensa diferente agora. Nós não estamos buscando, sabe, olho por olho, dente por dente. Não, nada disso. Aquilo lá era para o passado. Nós temos Cristo agora. A nossa vida tem que ser diferente. Tem que expressar amor, graça, misericórdia, perdão. E tudo isso espontaneamente. Não temos que esperar alguém cutucar. Ei, manifeste amor. Perdoe esse. Fale bem daquele. Não, queridos. Nós já fomos chipados. Aleluia. Está mudado. Nós processamos de forma diferente agora, porque Cristo está em nossa vida. Essa é a ética que nós temos em nós. Está claro? E quando a gente pensa nesses aspectos que nós estamos falando aqui de comparar a lei
com o comparar do que Cristo nos ensinou, e eu vou continuar usando essa expressão, né, uma vez que nós somos chipados por ele, né? Olha, veja, em Êxodo capítulo 20, versículo 14, está lá o mandamento de não adulterarás, né? Todos nós conhecemos isso. O que foi que Jesus disse em Mateus 5, versículo 28? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E eu quero aqui só traduzir esse versículo de forma diferente. Ó. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para alguém do sexo oposto, ou do mesmo sexo, né? Já que a gente tem que pensar na atualidade, tem gente aqui, né, que está sendo atraído pelo mesmo sexo. Então, olha, qualquer pessoa que for atraído, seja sexo oposto do mesmo sexo, além de seu cônjuge legítimo numa relação heterossexual que Deus lhe deu, já comete adultério com essa pessoa. Então, veja, quem teve essa atualização do sistema aqui, né, e recebeu esse chip da parte de Deus, ele foi transformado de uma forma completa. Porque o que Jesus está nos ensinando aqui, queridos, é que não adulterarás é uma regra, sabe, que está trabalhando algo que não é no sentido preventivo. Porque quando Jesus disse que se olharmos e já desejarmos, ele está dizendo o seguinte, olha, vença o pecado na sua essência. Guarde isso. Vença o pecado na sua essência. Quando eu e você não fazemos, porque, já pensou se o pastor Lucas descobrir? Uau, não posso fazer isso. Já pensou se a minha esposa descobrir o que eu estou fazendo? Então eu não vou fazer, eu vou me reprimir. Já foi vencido pelo pecado, só não faz por conta dos reflexos sociais. Mas o que Jesus Cristo quis dizer é o seguinte, olha, vença no teu coração, vença lá dentro, rompa com esse desejo, reprima a tua compulsividade e diga, Senhor, me faz viver debaixo da tua graça. Essa é a ética cristã, como Jesus quer que a gente viva. Então, eu estou comparando aqui agora, olha, aquilo que era uma ética, que era aceita, né, entre os judeus, porque era a ética bíblica, eram os mandamentos, só que agora Cristo veio e disse, olha, ei, vocês foram transformados. Agora, vocês já não vão amar só por medo de serem punidos. Vocês vão amar porque vocês têm o meu coração. Vocês vão perdoar porque vocês foram transformados por mim. Vocês vão amar agora porque vocês sabem que isso é o mandamento acima de todos. No passado tinham 10 mandamentos. Agora ele disse assim, resume alguma coisa. Se amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Ora, gente, não vamos fazer nada daquilo que já está lá como mandamentos no Antigo Testamento. Porque nós amamos o nosso próximo. Então, nós vamos fazer tudo isso. E essa é a ética cristã. A ética que nos faz ser melhor de dentro para fora. A ética mundana é algo que vem de fora para dentro. Me reprime. Está entendendo? Me impede de fazer algo por conta de um padrão moral. Por conta de um padrão social. Mas eu e você temos o coração de Cristo. Eu louvo a Deus, Patrick. Obrigado por você ter escolhido, né, a música ideal para hoje. Você não sabia, né, que nós poderíamos usar isso de uma forma tão linda. Então, queridos, nós precisamos de a cada dia ser mais parecidos com Cristo. E é só lembrar, estão lembrados dos irmãos, os discípulos em Antioquia? Lá eles foram pela primeira vez chamados de cristãos. Por quê? Eles eram parecidos com Cristo. E aí o povo disse assim, vamos chamá-los de cristão. Foi como um apelido, foi pejorativo. Não foi elogio, não. Pensa vocês que falam, legal, cristãos. Hoje é gostoso falar que são cristãos. Mas naquele tempo era pejorativo, era xingar. Esses cristãos aí estão com a linguagem igualzinha do Cristo que foi crucificado. Mas, queridos, por que eles tiveram esse apelido? Eles eram tão parecidos com Cristo. Eles tinham uma linguagem tão igual à de Cristo. Eles se perdoavam tão igual a Cristo. Eles andavam tão igual a Cristo. Eles se portavam tão igual a Cristo. Eles tinham uma ética tão igual a de Cristo que eles disseram, são cristãos. A partir de agora, nós vamos chamá-los de cristão. Que a gente possa ter, então, esse apelido como os discípulos tiveram lá em Antioquia. Pela primeira vez, foram chamados de cristão. Vocês querem ver um outro paradoxo da ética entre o Antigo Testamento e o atual? O divórcio. Em Deuteronômio, capítulo 24:1, diz lá que o homem não pode divorciar-se, né? A não ser, né, quando aconteceu um caso de infidelidade. Agora, vamos pensar, queridos. Quando Jesus deu aquela resposta, né, se poderia ou não dar carta de divórcio, vocês estão lembrados da resposta de Jesus?
Pela dureza dos vossos corações, Moisés permitiu carta de divórcio. Horas. Que ética difícil essa que Cristo está nos ensinando aqui agora. Vamos interpretar isso? O que Cristo está ensinando? Que, na verdade, a ética cristã, não a ética lá da lei mosaica, mas a ética cristã nos ensina a perdoar. E pela dificuldade do cônjuge ofendido perdoar, é que ele diz assim, ó, vou repudiar. Eu fui fiel, você foi infiel, então agora, né, olha, eu te abandono, vou te deixar você, né, às garras de Satanás, porque eu vou viver a minha vida, você me deu agora a liberdade de viver a minha vida, eu posso até casar com outro, você vai ficar escravizado, não pode casar com ninguém, né, porque você infringiu. Não, mas Jesus não ensinou isso. Jesus disse assim, olha, a carta de divórcio foi permitido porque vocês têm dureza de coração. Então, pela dureza de coração, Moisés permitiu a carta de divórcio, mas o melhor seria que se perdoasse, que se restaurasse a vida do cônjuge que errou. Esse tem que ser o coração do cônjuge ofendido, um coração perdoador. E volto a dizer, Patrick, obrigado. Dá-me um coração igual ao teu, aleluia. Queridos, viver a ética de Cristo é isso. A ética cristã é isso. Nos leva a perdoar, nos leva a ter paciência, nos leva a ser tolerantes, nos leva a comportar de uma tal maneira que quando passarmos pela rua, alguém vai dizer, esse homem é diferente, esta família é diferente, esta mulher é diferente, eu quero descobrir o que é que eles vivem, porque eu quero ser como eles. Isso é viver a ética cristã. Fora disso, querido, qualquer outra coisa é teoria. Está longe daquilo que Jesus ensinou. Estão lembrados, né? Quando o profeta passava lá na casa daquela mulher? E ela via o profeta passando, e chegou um dia que ela falou para o marido assim, olha, esse homem é diferente, a gente precisa de ajudá-lo. E aquele casal foi convencido de que deveria acolher o profeta. Sabe, queridos, que mais pessoas possam nos acolher. Nos acolher pela nossa forma de agir, pela nossa forma de andar, pela nossa forma de amar, pela nossa forma de perdoar. Vamos viver a ética não simplesmente teoricamente, mas vamos viver a ética no sentido prático, no sentido de convencer os homens de que vale a pena amar a Deus, de que vale a pena ter um coração perdoador, de que vale a pena viver diferente dos padrões que a sociedade nos impõe hoje. A sociedade nos impõe a fazer o seguinte, certo? Termina. Vá para o segundo casamento, vá para o terceiro, vá para o quarto, xingue, faça como os outros, bateu em você, bate também. Não é assim? Mas nós aprendemos que é diferente. Jesus nos ensinou a amar incondicionalmente, a amar com amor ágape. E nós precisamos de fazer como Cristo. Né? Entender que se perdoarmos, vai ser melhor. Mas para eu caminhar para o final, eu queria pensar com vocês em alguns aspectos que são bastante polêmicos dentro da ética. Para pensar, já imaginaram, dentro da ética, o que é o aborto, a eutanásia, a clonagem e a pena de morte? Vamos pensar sobre isso. Primeiro, sobre o aborto. Esse é um tema que a ética cristã nos leva a pensar e agir com a razão bíblica, com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós falamos no começo da nossa fala aqui, que tudo que formos fazer, nós temos que nos embasar naquilo que a Bíblia diz. Ora, desde que gerou no ventre da mãe, já é uma vida, né? Tão feliz porque estão encontrando vida em Marte, consideram a vida lá uma bactéria, não é assim? Ora, encontrou um treco lá que é muito menor do que aquilo que tem no ventre de uma mulher, né? E diz que encontraram vida em Marte. Mas aí quando a gente vai falar do aborto, né? Que já é uma vida que está gerada lá no ventre da mãe, aí essas mesmas pessoas dizem que não é uma vida, que pode matar. Então, vocês veem que tem muita mentira. Então, como cristãos, nós vamos deixar prevalecer o que diz a Bíblia. E a ética cristã diz, é uma vida. E nós não vamos interromper a vida. Tá claro? É isso que a gente vai fazer. Eu não posso abrir aqui todo o leque dentro do aborto, porque o tempo não nos permitiria, né? Mas eu sei que tem aquelas perguntas, né? Pastor, no caso do estupro, no caso da mãe correr risco de vida, etc. e tal, eu diria o seguinte, olha, cada pessoa tem lá a sua consciência, né? Eu acho muito difícil, por exemplo, um marido decidir. Né? Imagina, a mãe está grávida, a medicina chega e diz assim, olha, ela está, vamos conjecturar uma situação aqui, ela está entubada, ela está fora de si, totalmente inconsciente, e a gente só tem uma saída.
Ela está grávida, de, sei lá, 4, 5 meses. Se a gente interromper a gravidez, a gente salva a mãe. Mas se a gente deixar, a gente corre o risco de perder as duas. Quem sou eu? Talvez quem seria você para dizer o que esse pai deveria fazer? Então, eu penso que aí depende da consciência de cada um. Como, de qualquer maneira, as duas vidas estariam correndo risco, né? Muito provavelmente esse pai tomaria a decisão de salvar a vida da mãe. E nós não poderíamos dizer que ele interrompeu uma vida, porque, na verdade, o quadro clínico interromperia as duas, tá claro? Então, nesse ponto de vista, a ética também vai prevalecer sobre o bom senso. Né? Quer dizer, perdão, a ética vai ser direcionada pelo bom senso. Então, o bom senso vai direcionar esse pai, esse marido, a decidir por salvar a mulher. É lógico que alguns estão tomados de uma dose de fé e dizem, não, Deus vai salvar a minha esposa e vai salvar a minha criança, minha filha. Se ele tem essa fé, se Deus falou com ele, glória a Deus, eu não quero ignorar nada, mesmo que ele perca a esposa e a filha, foi a fé dele, né? Mas eu quero dizer que esses quesitos são quesitos bastante pontuais, mais difícil de a gente definir de uma forma teórica ou de uma forma fora do contexto. Então, eu preferia deixar que esse pai tome essa decisão, e quem seria eu para dizer que ele tomou a decisão acertada ou errada? Isso é uma coisa dele, né? Porque a medicina já havia dado, né, o diagnóstico final, e aí ele tomou essa decisão. Tem outro aspecto aqui, que eu falei, da eutanásia. Né? Eutanásia, queridos, é algo bastante complicado, mas quem somos nós para tirar a vida? Agora, quando a gente pensa o lado, vamos dizer assim, mais abrangente da eutanásia, eu não sei se vocês sabem, mas quando alguém está vivendo sob recursos dos aparelhos no hospital, então chega-se à conclusão de que se desligar o aparelho, né, nós estaríamos, eu esqueci o nome técnico que fala agora aqui, mas é como se fosse uma eutanásia. A pessoa não, os médicos não podem fazer isso. Agora, no pensamento meu, pensamento Joel não é o pensamento bíblico, porque a Bíblia não trata isso, porque na ocasião não tinha esse tipo de coisa para a Bíblia tratar, né? Porque não tinha equipamentos tão, assim, tecnológicos como nós temos hoje. Mas imagina vocês, olha, se nós não tivéssemos aparelhos, muitas pessoas teriam morrido, talvez alguns, né, como nós conhecemos alguns famosos que estão no aparelho lá há 10, 15 anos, né, mantendo vivo porque o aparelho está o sustentando vivo. Então, eu queria colocar aqui, confrontar a eutanásia versus esse tipo de coisa, né? Porque a gente pode pensar o seguinte, olha, para Deus, né, se aquela pessoa não tivesse o aparelho, não tivesse nascido no ano de 2010, 2015 ou 2020, tipo, né, esses corredores que estão aí, né, ou pessoas que estão mantidas em aparelhos, se ele não tivesse vivido no tempo desse recurso, quando ele sofreu um acidente ou quando ele teve um problema, já não teria morrido? Mas o aparelho levou ele a viver mais, sei lá, 1, 10, 15 anos, como algumas pessoas. Então, o contrário também é verdadeiro, porque, nesse caso, Deus queria que ele morresse e a gente está colocando o aparelho nele. Esse é o pensamento meu. Então, se existe isso, imaginem vocês. Então, desligar o aparelho não seria um pecado, porque, na verdade, a pessoa já está vegetando, a família viu que é irreversível, deu morte cerebral, né? Então, isso não é eutanásia, no meu ponto de vista. Só que, tecnicamente falando, muita gente acaba classificando isso como eutanásia. Mas, do ponto de vista ético-cristão, é como eu disse, é muito difícil de a gente dizer que é certo e que é errado, porque algumas pessoas foram mantidas no aparelho e depois de 3, 4 anos, elas voltaram a viver, inclusive com memória de tudo que aconteceu antes. Entendem? Então, e agora? Eu volto a dizer no caso do pai que preferiu, né, salvar ou não salvar a mãe por conta da filha. É uma questão que a família vai decidir. A medicina diz, não, tem que ficar no aparelho. Entende? Agora, se a medicina disse isso, se a família tem condições de pagar, então vamos deixar. Mas é uma questão também ainda complicada. E tudo isso que eu estou falando aqui agora, gente, né, esses 2 pontos, são pontos que eu deixo em aberto. Cada um vai julgar, né, e vai pensar em que situações você se veria numa decisão ou em outra. Agora, tem 2 pontos aqui que são até fáceis de a gente definir, mas também são polêmicos, né? A clonagem e a pena de morte. Vamos falar primeiro na clonagem. É algo que a gente não tinha no passado, né? E hoje nós estamos vivendo tudo isso aqui. E é algo que a igreja tem que pensar.
Porque, eticamente falando, até a própria medicina já tem regras para a clonagem, para que a gente não tenha a coisa fora do controle. Mas vocês devem saber, a medicina já está num ponto tão avançado que a gente está à beira, né? Alguns até especulam de que já exista, né, a clonagem sendo feita assim de forma completa, um humano criando um humano a partir, né, de uma célula ou de um órgão. Não sei se isso já é verdade, mas existem fontes não tão confiáveis que dizem que isso já existe. Aí vem a pergunta, né? Eticamente, no sentido cristão, dá para a gente pensar sobre isso? Isso é fácil, né, gente? É lógico que é errado, quem cria é Deus, né? Agora, do ponto de vista, quando alguém está clonando um órgão para salvar uma vida, é isso que eu queria chegar aqui. É óbvio que não, né? Não é pecado. Então, se a ciência permitiu que, através dela, a gente clonasse um coração, um pulmão, né? Mesmo, nós estamos ao ponto já de criar outros órgãos mais complicados, mais complexos, né? E aí, se cria isso, uma pessoa teve uma doença ou sofreu um acidente, né? E nós vamos ter essas benesses da tecnologia nos dias de hoje. Aí vem a pergunta, pastor, é errado? Não, deixa a ciência crescer, deixa a ciência evoluir. Acontece que, pelos homens estarem avançando nesse aspecto, eles começam a se sentir muito grandes e querem ser Deus, né? E tentar fazer aquilo que Deus fez. E aí está o problema. Mas enquanto for para fornecer um olho para quem sofreu um acidente, né? Fornecer um coração para quem está com problema, isso aí até aí não tem nada de errado. Então, essa clonagem não vai ser um pecado. Eticamente falando, né, do ponto de vista cristão, não tem nenhum erro. Agora, vamos pensar na pena de morte, que também tem tudo a ver com a ética. Estados Unidos é um país cristão, né, e lá tem pena de morte. Vamos só pensar uma coisa, para que fica mais fácil para todo mundo entender, tá? Lá no mandamento, quando a gente lê no português assim, ó, não matarás, se a gente for pegar o texto original e o que de fato escrevia lá, não era não matarás, é não assassinarás. Ok? Então, o primeiro ponto ético que eu quero já aclarar aqui é que se no original estava escrito não assassinarás, quando alguém vai para a guerra, ele não está assassinando. Isso, mundialmente, é conhecido isso. Ele está em defesa da vida de outros que ficaram lá. Porque essa nação que está sofrendo o ataque, em tese, é um risco para o mundo. Então, abre-se aqui um leque para discussão para dizer o seguinte, que esse matar, né, é quando alguém, por uma ira, por uma cólera, por uma inveja, investe contra alguém e o mata. Isso é o assassinar, no sentido mais profundo da interpretação do mandamento. Aí eu quero dizer o seguinte, não estou dizendo que é o meu pensamento e a minha concordância, mas, por exemplo, quando países cristãos, como os Estados Unidos, que adota a pena de morte como uma pena possível para os seus delinquentes, então o país está interpretando, né, as pessoas cristãs dessa nação estão interpretando que aquilo não é o assassinarás como está na lei, mas é o matar. Matar porque essa pessoa agora, ela é nociva à sociedade. Se não matarmos ela, ela vai matar mais gente do que a gente poderia matar eliminando. Então, eles tomam a justificativa em cima disso para justificar, eticamente falando, no sentido cristão, de que essa pessoa pode morrer na pena de morte. Por isso que eles adotam a pena de morte. Agora, vocês sabem que, é lógico, nos Estados Unidos, cada estado tem a sua legislação, então isso diverge muito, não é isso regra em todos os estados. Mas deixei aqui o comentário, né, para a gente entender, eticamente falando, o porquê que, em alguns casos, né, existem essas decisões, mesmo sendo esses países cristãos. Se jogassem isso para mim, eu, Joel, decidir, você concorda com a pena de morte? Eu diria assim, olha, eu prefiro dizer que não concordo. Porque eu entendo que, para Deus, sempre há uma forma de regenerar a pessoa. E a pessoa que está sendo condenada à morte, ele já está preso. Então, deixa essa pessoa presa. Então, aí seria a nossa ineficácia de manter essa pessoa distante da sociedade, que vai levá-la à pena de morte, de medo dela sair de lá e fazer outro crime. Porque se for a sentença, porque ela é tão má e ela precisa de morrer, essa sentença final quem vai dar é Deus, não somos nós. Então, dentro desse último ponto de raciocínio aqui, eu diria que a pena de morte
eticamente falando, no sentido cristão, ela é errada. Tá claro? É o meu ponto de vista. Não quero conflitar com aqueles países cristãos que estão adotando isso, mas os países cristãos que acham que a pessoa realmente é um delinquente irreparável, que não merece o perdão, então enclausure essa pessoa para o resto da vida dela, né? Prisão perpétua. Mas sentença de morte, eu vejo que isso é a Deus, cabe a Deus e não a nós, porque Deus, para ele, não há limite de tempo. Essa pessoa delinquente que foi condenada à morte, se não for a morte, deixar lá por prisão perpétua, sabe-se lá, depois de 20 e 30 anos, se ela pode encontrar a Cristo. Você já parou para pensar? E essa pessoa se arrepender? Aleluia. E lá no céu a gente ouvir esse testemunho. Eu estava preso, condenado à morte, né? Mas olha, antes que chegou ao dia da minha pena, eu conheci a Cristo. Ou então o outro dizer assim, olha, eu quase fui para a forca, de repente mudaram uma lei e me deram prisão perpétua. E 30 anos depois eu conheci a Cristo e nós vamos encontrá-lo no céu. Então, é esse o coração que Jesus quer que a gente tenha. Um novo coração, um coração perdoador. Talvez você diga assim, pastor, mas é fácil pensar assim. Mas e se fosse o crime contra alguém da tua família? Né? Se tivesse ele matado alguém, toda a sua família, só sobrou você? É o mesmo coração que Jesus está falando que a gente tem que ter. Um coração novo, transformado, mudado. Queridos, viver na verdade a ética cristã não é coisa tão simples, mas a minha oração por vocês é que o amor de vocês aumente cada vez mais em todo conhecimento e compreensão e percepção para que a gente possa cada vez distinguir o que é melhor para nós. Sabe, não vamos nos amoldar ao mundo, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 12, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação que o apóstolo Paulo nos ensinou aqui é que a gente seja hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Um coração perdoador, sabe? Um coração disposto a ajudar o nosso próximo, a entender as suas dificuldades, a criticar menos e abraçar mais, a amar mais e odiar menos, a ajudar quando uma pessoa estiver vivendo a necessidade, independentemente de ela talvez ter sido má para conosco ou para alguém que a gente conheça. Vamos pensar, é um filho de Deus, uma criatura de Deus que precisa de ser perdoada. E quem sou eu para dizer não ao perdão, quando eu também fui alcançado pelo perdão? Então, viver a ética cristã é viver isso, é entender que nós estamos em um contexto onde eu também posso errar, onde eu também fui alvejado pela graça de Deus, porque quem seria eu se não tivesse sido perdoado, se não tivesse sido conhecido por esse Deus Todo-Poderoso? Então, louvamos a Deus. Essa ética nós vivemos por gratidão. E aí eu quero voltar lá no versículo inicial que nós lemos. Sabe por quê? Porque quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto que nós lemos, né, no capítulo 10, versículo 31, 32 e 33, ele diz, olha, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Ele disse, olha, como também eu. Em tudo agrada a todos. Quer dizer, o próprio apóstolo Paulo tinha que se adaptar a algumas coisas para não dar escândalo aos irmãos. Ele disse, olha, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possa salvar. Se quisermos, de fato, que as pessoas que estão ao nosso redor sejam alcançadas, perdoadas e salvas, eu e você precisamos nos preocupar na forma como nos iremos portar, na forma como nós iremos falar, para que a nossa ética cristã alcance essas pessoas. E aí, temos que lembrar de outra palavra do apóstolo Paulo. Ele disse assim, que se fez de sábio para ganhar os sábios, e fez-se de tolo para ganhar os tolos. Então, queridos, se for necessário a gente se vestir de judeu para ganhar judeu, nós vamos vestir de judeu para ganhar judeu, né? Mas, sei lá, se a gente precisar de se vestir de japonês, né, de americano, não sei, nós precisamos, sabe, de nos amoldar a essa situação, quando isso não ferir os princípios éticos da palavra de Deus. Está claro? A ética cristã, no sentido moral, no sentido de nosso procedimento, sabe, interior e relacionamento com Deus, isso não vai mudar. Em qualquer sociedade vai ser o mesmo. Mas o nosso porte exterior, queridos,
Eu vou mais fundo, sabe? O nosso cabelo, a nossa roupa, isso tudo pode mudar. Agora, veja, se eu quiser aqui no Brasil ter um traje conforme pessoas de países totalmente diferentes, que não condizem nada com os trajes aqui no Brasil, eu vou ser escândalo para os irmãos brasileiros, escândalo para a sociedade brasileira. Mas se eu ir como brasileiro nessa sociedade que se porta exteriormente diferente, eu vou ser escândalo para eles. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Nós temos que nos amoldar a essas situações, mas não perder o nosso caráter, não perder os nossos princípios. Nós somos salvos, fomos perdoados, queridos. Jesus mudou a nossa vida, nos ensinou a amar, nos ensinou a ajudar o mais fraco, nos ensinou, sabe, a controlar o nosso ego, nos ensinou a viver uma vida casta, pura e santa para Ele. Isso sim é viver a ética no sentido completo. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, queridos. Foi um prazer estar com vocês.